Uma boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro dessa noite com o nosso convidado especial, Perli Cipriano, onde nós vamos dialogar sobre a política, um diálogo sobre política. E ninguém melhor para fazer esse diálogo conosco do que Perli, que traz na sua trajetória toda uma história de político de esquerda que ele tem. Perli, que é a nossa referência, né? Ele que é um militante de direitos humanos. Estamos aguardando um pouquinho até que Perli Cipriano entre. Boa noite. Desculpe, mais uma vez. Eu já vou fazer uma quantidade de desculpas grandes. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, sem desculpas. Não vamos agora perder esse tempo, porque é muito precioso. Você é muito precioso e eu já disse aqui de tudo que você tem feito, desse resgate da memória que você está fazendo, que eu valorizo e acho fundamental para as futuras gerações, né, reconhecer a história desse grande militante, grande... nem tenho muitas palavras a dizer, né? Tudo que você, que é uma das principais ícones da esquerda no Espírito Santo, né? Membro do diretório do Partido dos Trabalhadores, um dos fundadores do PT. Já contei um pouco da sua história e eu quero, assim, dizer para você que eu admiro muito. Você é uma pessoa assim que me ensina cada dia. Você é um sonhador, é um apaixonado pela vida. E eu queria começar assim, primeiro você possa também se apresentar e dizer aí as suas considerações iniciais, mas de antemão, porque você gosta, quando pega a fala, você vai embora. O que você, como político, o que você me diz, eu, uma pessoa que estou iniciando aí como mulher, como pré-candidata, o que você tem a me dizer nesse momento, na nossa conversa, que é diálogo sobre política? Ivonete, primeiramente, parabéns por aceitar esse desafio. A você, uma pessoa que tem experiência em enfrentar desafios. Você, quase tudo que aparece pela sua frente, você assume como missão. Isso é uma coisa bonita. Portanto, você já tem meio caminho andado na questão da política, ter sonhos. Então, você tem uma trajetória muito importante de vida, né? Você tem de família numerosa, sem muito dinheiro, você aprendeu a repartir pão, tempo e sonhos. Isso o ser humano tem que aprender, senão ele não sai do lugar. Então você já fez isso. E fez uma trajetória também muito bonita, de abrir portas. Você é uma pessoa que tem uma capacidade de abrir portas. E tem feito uma questão que eu quero parabenizar, falando muito no diálogo. A essência da política é o diálogo. Fora do diálogo você tem a repressão. Aqui, mas mesmo assim ele dialoga, não é porrada, mas dialoga. Mas você não tem o diálogo de falar, e tem uma outra virtude, você tem várias, mas eu vou falar uma outra, é ser apaixonada pelo Paulo Freire. Quem acompanha Paulo Freire tem uma visão diferente do mundo. Ela entende a outra pessoa. Ela entende que a outra pessoa tem saberes que nós precisamos. Nos falta saberes, eles têm saberes, mas eles também precisam do nosso. Então, você tem uma visão de integração, de interação na vida. Portanto, eu quero... E é isso, Perdi, é justamente esse eixo que antes que você entrou eu estava falando. Essa semana que comemoramos os 99 anos de Paulo Freire no sábado, é uma semana que eu gostaria de cada dia vivenciar, né? Hoje com você, na quarta-feira interreligioso, na quinta com a juventude, na sexta com professoras, sobre Paulo Freire. Porque eu penso que, também como pré-candidata, tendo essa visão de educadora, antes de ser professora, eu fui, e eu sou até hoje, educadora popular. Então,
A gente tem muito a dialogar em Cariacica com essa metodologia, com esse jeito de Paulo Freire, que às vezes as pessoas dizem, mas Paulo Freire já morreu, Paulo Freire está muito atual e muito vivo e muito novo, né? Nosso país não conhece, ou conhece muito pouco de Paulo Freire. Então, assim, eu penso que eu tenho muito a contribuir, né, com essa visão, né, de Paulo Freire, com esse jeito de escutar, de dialogar, de fazer junto, né, onde ninguém ensina ninguém e ninguém aprende sozinho. As pessoas aprendem em conjunto, na sociabilização. Eu parabenizo você, as iniciativas do diálogo interreligioso. Eu já vi na prática, você fazendo isso na praça, toda sexta-feira com sol, com chuva, você lá falando do diálogo interreligioso. Isso é extremamente importante. Então, eu acho, e fazer o diálogo com a juventude, enfim, nós temos que estabelecer o diálogo com as diferentes, e já ouvi de você também muito, é fazer política com as outras pessoas. Portanto, ser freiriano até debaixo d'água. Então, o que é muito importante, você tem essa visão, isso pode nortear um grande mandato. Eu vi você falando, eu achei muito bonito você falando, que você quer fiscalizar o executivo. Achei bom. Seja quem for. Eu quero, inclusive, não é? Se me permitirem, eu posso contribuir, não é? no Legislativo, na Comissão de Educação. Na comissão. Ou na GAL, como você também me... Né? Mas você tem uma qualidade que eu acho muito importante. Você tem visão que precisa fiscalizar, mas já vi você falando, eu vou trabalhar para que o grupo de acompanhamento legislativo funcione. Significa que você quer que a sociedade acompanhe o que você faz e o que os outros vereadores façam. Portanto, é uma visão de política mais avançada. Eu vi você falando também muito na questão do orçamento participativo. É uma visão também avançada, porque com o pouco dinheiro que se tem, se discutir com a população, melhor ele será aplicado. O que não pode é que o executivo resolva pela sua cabeça tudo que vai fazer. Não, ele pode conversar no orçamento participativo, a população sabe dizer, olha, temos tanto de recursos para ser aplicado, o que é melhor? Eu já vi você falando, então você quer ser fiscalizada pela sociedade, isso é um bom sinal, você quer que haja o orçamento, que isso é muito importante, e você tem uma noção também de educação, que eu acho que é muito importante, estou falando porque você é professora, e não pode perder esse caminho, uma mulher lutadora e uma professora. Você fala muito da comunidade escolar. Você não se isola como professora e fica lá num canto. Não, eu sou professora, mas eu estou entre as professoras e os professores, entre os pais e as mães, entre os alunos e as alunas, e entre a comunidade. Então, isso é importante. A escola não é uma ilha, ela é uma comunidade, e você tem essa capacidade. Quem tem essa capacidade, certamente no legislativo, vai fazer uma bela figura. Eu estou acompanhando. É o chão, não é, Perli? A escola, ela é o chão onde a gente tem essa possibilidade de dialogar com a família que chega, né? Com os pais dos alunos, das crianças. Inclusive, eu já quero até anunciar que eu quero fazer uma plenária, eu quero discutir, sentar, né, com os professores do município, né, que eu também sou professora do município, para a gente conversar sobre, né, a nossa educação, como está e como nós queremos. Porque nós podemos fazer diferente, nós podemos, né, como quando eu falo Paulo Freire, mas Paulo Freire não é só de adulto, de jovem, né? Paulo Freire também, o pensamento dele nessa relação dialogal com as crianças, na educação infantil, na educação de jovens e adultos, na educação fundamental. Então, é um caminho assim de construção. Nós estamos com limites, muitos limites, né? Porque nós não podemos fazer plenárias com muitas pessoas. Essa plenária, inclusive, a gente está pensando em marcar ela para segunda-feira na plataforma mesmo, né, online. Uma grande plenária. Se eu puder, eu vou aparecer na plenária. Mas, professora, eu quero
Ivonete, eu quero insistir um pouco em outras virtudes que você tem. Eu já vi você falando na poluição. A poluição não é só Vitória, é Cariacica, Vila Velha. Pó preto, né, Perli? Esse pó preto, né, que chega até aqui, que chega em todas as cidades da Grande Vitória. Exato. Todas as crianças... Os problemas, nós não podemos nos isolar. Cariacica, né, não está isolada de Vitória, de Serra, né, de Guarapari, de Vila Velha. Nós somos, né, estamos unidos. Isso me agradou muito, ouvir uma vereadora falar isso. Significa, ela quer tratar do problema, mas ela sabe que não é um problema isolado. É um problema que pertence à região metropolitana. Então, você imagina se houver um movimento de vereadores e vereadoras para trabalhar no sentido de efetivar uma região metropolitana, assim como os candidatos e candidatas precisam tratar da região metropolitana. Não é só a poluição. A saúde tem a ver, a educação tem a ver, a segurança, todos os temas são interligados. E uma vereadora pode ser esse grande elo para ajudar a comunidade a participar desse processo. Então, eu acho que você... dizendo, é muito, muito lixo nas ruas do meu bairro. Então, são coisas, não é? Coisas simples de se resolver. Sim. Mas preciso ação, não é? Preciso ação. Ação. Como é a do lixo, como estão... uma grande campanha, não é, que Perli agora, não sei se você escutou, né? O meu lixo pode se transformar em pão, né? A importância da separação do lixo, né? Dessa educação para reciclar o nosso lixo. Ivonete, nós tivemos uma experiência fantástica aqui em Vitória, quando o Vitor foi prefeito, que existia o lixão, que era considerado o lugar de toda a pobreza. E tinha uma usina de lixo, conseguiu trazer todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada e montou essa usina de lixo. Com essa usina, todo o papel recolhido era reciclado. E com esse papel reciclado, as professoras, no começo do ano, recebiam já o seu material do papel reciclado. E mais importante do que isso, para você em específico, o Papa, quando veio ao Espírito Santo, ele foi visitar São Pedro. Lá tinha uma cruz de tábuas de barraco, pedras vindo de Bascoandu, que eu já falei isso, e um Cristo crucificado nas tábuas do barraco. E o Papa recebeu um livro que, Diga ao Papa, era de papel reciclado. Lá na comunidade, entre aquela comunidade que salvou, que ali conseguiu construir a sua vida, a sua moradia, o Papa recebeu. O Papa saiu daqui com um livro de papel reciclado, catado pelos catadores e as catadoras que trabalhavam na usina de lixo. Além do papel, utilizava as garrafas, o plástico, até o material orgânico, transformava em adubo. Então, nada se perde, nada se cria. Então, você tem razão. E todas essas pessoas exercem um papel também educativo na sociedade. Aquelas pessoas aparentemente simples que as pessoas falam, você imagina o que é uma cidade se aquelas pessoas que cuidam da coleta do lixo na cidade, se parar de trabalhar um mês, a cidade é um caos. Tem muitas categorias que se julgam, às vezes, tem a categoria que às vezes fica sentindo meio arrogante, como se ela fosse imprescindível. Mas se ele parar um mês, as pessoas às vezes nem sentem que ele pararam. Estou falando assim, não estou subestimando ninguém. Eu quero só dizer que essas pessoas precisam ser vistas como pessoas que lidam com educação, com ecologia, com a saúde, porque eles estão cuidando da gente. Então, e você tem essa relação com essas pessoas. Então, Ivonete, eu acho que você... Uma outra coisa, Perli, é a horta, não é? Quantos espaços nós temos, espaços públicos, que poderíamos, né, ser valorizados e plantar, né? As próprias crianças podem plantar, podem ajudar a cuidar, a colher, a aprender ali na prática, não é? A valorização de cada alimento, de cada verdura, né? É uma coisa simples e fácil de implementar. Já estou vendo um projeto da vereadora, encaminhando ao prefeito, para que nas escolas, nos espaços existentes, façam hortas.
Estou vendo já um projeto da vereadora, estou vendo isso. Além da região metropolitana, do pó, esses são elementos que a gente precisa ver. Às vezes a solução está mais próxima de nós, porque quando você fizer a plantação, você fala de ecologia, você fala da poluição, você fala dos agrotóxicos, e você mostra o seguinte, ali, daquele trabalho daquelas crianças, ou até de adulto, né, está nascendo a sua alimentação, portanto, ele está sendo um cidadão mais completo. Então, você tem uma noção muito boa de cidadania, isso é uma coisa positiva, tá? A batalha vai ser longa, não é simples, e a dificuldade, os candidatos e as candidatas estão sofrendo muito, porque o ideal é a gente... Ainda não somos candidatos e candidatos, somos os pré-candidatos e as candidatas e os candidatos dentro de alguns dias, dentro de 2 dias, eu acho, né? Dentro de 2 dias já começam os registros. Então, é importante que essas pessoas possam utilizar esse tempo, o tempo que as campanhas vão ser feitas, que seja utilizado para ajudar a organizar as pessoas, ajudar a conscientizar as pessoas, estabelecendo o diálogo e a mediação entre as pessoas, porque tem muitos conflitos na sociedade que um vereador pode resolver. Ele não vai resolver. Até briga de marido e mulher, eu estou falando assim, todo o ser humano tudo é parte dele. Como é que nós vamos tratar? Violência contra a mulher. Não essa visão policialesca eu vi recentemente uma pessoa, foi a Cariacica, ela é bem intencionada, da força, bem intencionada. Ela dando a entender que ia acabar com a violência contra a mulher e contra pedofilia. Olha, a mulher sofre violência dentro de casa. A maioria absoluta é dentro de casa, do seu marido, do seu namorado, às vezes do seu pai, é dentro de casa. Então, não é a questão policial que resolve. Não estou subestimando a polícia, mas não é isso. Né? É a mulher. Então, como é que como é que vamos desenvolver esse trabalho com as mulheres? Criando autoestima e os mecanismos. O Conselho da Mulher precisa funcionar forte, eu tenho certeza que você vai ajudar. O Conselho da Mulher, possivelmente, tem representante da Câmara de Vereadores. Precisa ter gente lá. Né? Assim como tem no da educação. E você, certamente, vai ser um baluarte naquele conselho. Esses conselhos todos, né? A gente sabe que tem, né? Alguns estão funcionando, né? Outros não, mas a gente precisa valorizar e estimular para que esses conselhos todos, né? É muito importante a escuta das representatividades, né? Da sociedade que estão nesses conselhos. E Cariacica, nesse sentido, principalmente da questão da violência contra a mulher, está largada. Está largada, está abandonada, porque nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de um espaço onde, por exemplo, a mulher pode se recorrer quando ela é violentada, onde ela pode ser protegida e resguardada. É necessário a rede de combate à violência contra a mulher. E aí a gente volta nessa questão da rede, que também não é só Cariacica, né? Exatamente. E tem uma coisa... de atendimento às vítimas, e eu tenho certeza que a nossa pré-candidata a prefeita, Célia Tavares, né, isso está no plano, né, eu corro na alta dela. Ela é uma militante de direitos humanos e uma professora de alta categoria. Eu tenho muito orgulho de dizer que meus filhos estudaram com ela. Numa época, aqui em Vitória, próximo de Fradinho, onde as pessoas tiravam os filhos das escolas particulares e levavam para aquela escola onde a Célia era professora. É uma das pessoas que eu tenho a maior admiração na área da educação pelo seu comprometimento. A Célia faz, pela educação, ela faz aquilo que muitas pessoas acham que não é nem dever de fazer, porque ela vai se preocupa com as pessoas, com a escola, com o funcionamento. E você, nesse caminho, tem muito a contribuir. Por exemplo, você imagina os conselhos que você falou, da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência, LGBT, tudo quanto é da saúde, todos esses conselhos, é tudo aquilo que você anda falando, o diálogo. Ali, no conselho, senta lado a lado, meio a meio, normalmente é assim, meio a meio, do poder público da sociedade civil. Mas lá tem gente da Secretaria de Educação, de Saúde, às vezes tem da Segurança, mas lá tem um grupo de mulher, de negro, enfim, essas pessoas de lá sentam e estão dizendo, no diálogo, o que é que nós podemos fazer e reverter. E você tem razão, mesmo que algum conselho não esteja funcionando bem, não subestime ele, ajude ele a funcionar. Eu
eu sei que para candidato não é muito bom. Uma vez falaram com o Lênin, lá no século passado, falaram com ele assim, esses sindicatos não servem. Quem estão criando esse sindicato, lá naquela Rússia czarista, quem está criando o sindicato são os policiais, porque quem entrar, eles prendem as pessoas. Aí o Lênin falou, não, vocês têm que ter os cuidados e entrar lá e fazer com que isso funcione. O dia que funcionar, os ruins a gente vai tirando devagar. Então, eu não estou querendo que tire ninguém, não. Eu quero que os conselheiros do poder público e da sociedade civil sejam cobrados permanentemente, seja qual for o prefeito. Agora mesmo teve na estadual o Conselho de Saúde. Era a representação da sociedade civil. Mas você imagina, se os representantes do poder público votaram, porque tem normalmente, não tô, uma vez é o poder público, outra é a sociedade civil. Agora era a sociedade civil. Era a sociedade civil que teria que reunir, discutir. Se tem 2 ou 3 nomes, isso é problema deles. Mas eles vão definir, sairia um nome mais votado, e esse seria o nome. Porque se botar o poder público votando, o poder público já é a metade, portanto, do outro lado, se tiver só um voto, pode ser o conselheiro ou a conselheira. E aí não vai fiscalizar o poder público como é necessário. Então, a gente precisa que os conselhos, eu tenho até, depois eu quero passar, nós montamos um curso de capacitação de conselheiro, vou botar na minha página, foi um dos mais avançados, capacitação de conselheiro. Nós capacitamos um número muito, precisa capacitar. Porque não adianta só botar, olha, você vai entrar no Conselho da Educação. Você precisa dizer para ele o que é, o que tem de dinheiro, qual é o projeto, e você vai lá e faz isso. Mulher disposta. A formação, Perli, é uma das coisas mais importantes. A formação em todas as áreas, né? Formação, inclusive a nossa formação também de mulheres para atuar e para entrar na política. Então, e aí uma formação que seja, de fato, que vá de encontro aos anseios e às necessidades, em todos os sentidos, né? Lá atrás, teve o comentário, né? Quando vai, por exemplo, essa questão da violência da mulher, você ainda é vitimizado ainda. Quer dizer, a pessoa que sofre a violência e ainda tem que se expor, sofrer ainda mais, né? Porque muitas vezes realmente não tem ali pessoas que estão preparadas, que estão para acolher e para resolver essas situações. Então, a política pública ela vai também de encontro da formação, com a formação para as pessoas atuarem em todos os sentidos. Basta lembrar a Lei Maria da Penha, né? A justiça brasileira não foi capaz, não teve a dignidade, na época, lá em Fortaleza, de condenar o que era marido da Maria da Penha, que espancou e atirou nela. Ela vive hoje numa cadeira de roda. Como ela não teve, como a justiça não cumpriu o seu dever, a sua obrigação, portanto, aí vale para o vereador, o deputado, precisa cobrar isso. Não fez. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana. E o compromisso do governo brasileiro foi de criar leis que fizessem que pudesse atender as mulheres nos momentos da violência. Aí surgiu a Lei Maria da Penha, que é uma das mais avançadas. Eu estive lá com ela no dia da entrega, no dia que o governo brasileiro foi pedir perdão a ela pelo fato da justiça brasileira não ter funcionado, e essa lei é importante. Então, vale para os municípios. Você vai lidar com os conselhos, você vai ajudar a fortalecer os conselhos, discutir, mas tem que discutir tudo, tá? Se o Cine não está funcionando, você vai lá, eu sei que você vai lá, vai dizer, olha, você não vai resolver o emprego das pessoas, mas você pode brigar, fazer acordo com o prefeito, ou brigar com o prefeito, depende de quem vai ser eleito, né? Se for com a Célia é mais fácil, né? Aí está tudo tranquilo. Mas se não for, mas está dentro de você um elemento que eu acho que é importante na política, é o chamado diálogo. Quem entra na vida política precisa, a primeira coisa, aprender diálogo. Nenhum vereador ou vereadora aprova nenhum projeto se ele não tiver capacidade de dialogar com seus pares. Porque o mais fraco vereador, ou a mais fraca vereadora eleita, ela tem representatividade, foi eleita. Não adianta ficar chorando que essa pessoa não... Então, preciso conversar com essa pessoa. Mas preciso conversar com a sociedade. Então, Perli, eu, assim, pretendo, né, é a minha intenção, porque eu sempre fui assim, trabalhei assim.
pretendo, por exemplo, fazer um mandato coletivo, né? Onde, por exemplo, além de ser coletivo, ainda itinerante. Uma semana, por exemplo, o gabinete estaria num bairro, né? Na semana seguinte, em outro bairro, ouvindo, né? Registrando, fazendo leis, fiscalizando. Então, assim, retomando essa democracia de raiz, que é essa democracia direta, né? Com os plebiscitos, referendos, como exercer, então, essa democracia da escuta e da ação no mesmo tempo. Para você vai ser fácil, você já faz isso dia de nacionalizar a campanha que o partido está propondo, né? Com a orientação da nossa presidenta, a Gleisi Hoffmann, de que isso que a gente também já conversou muito, porque eu gosto muito de conversar com o Perli e escutar, né? A saúde, ela não é um problema, ela não é uma questão apenas do município, né?